Vamos ler o texto, Isaías 6, a partir do verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa, o templo, se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos de vocês já conheciam esse texto bíblico, já tinham lido esse texto bíblico alguma vez na vida? Faça assim para mim, faça assim para mim. Grande parte, os que não conhecem, imagino, são novos convertidos, ainda não leram toda a sua Bíblia, estão fazendo isso agora, não é verdade? Então você vai passar por Isaías capítulo 6. Mas como eu disse, esse texto é muito, muito, muito inspirador, muito rico. E o ponto central do testemunho que Isaías compartilha aqui é essa afirmação: eu vi o Senhor. É a partir daqui que uma transformação tremenda vai acontecer na vida desse homem que já servia a Deus, mas que entra nessa cena cabisbaixo. A sua referência é a morte. Ele começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias. E não apenas isso, o Isaías que entra nessa cena está preso de alguma forma pela culpa. Ele diz: ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros. Ele tem uma visão pessimista do seu cenário, porque ele diz: eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Então veja que de alguma maneira ele não se enxerga, ele não vê as circunstâncias de uma forma positiva. Mas o Isaías que sai dessa experiência é outro. É um profeta pronto para cumprir o seu ministério. É alguém que está atento às vozes do céu e que se oferece como resposta, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, algo aconteceu na vida de Isaías ali, que mudou completamente o seu coração e a sua perspectiva. E veja, querido, a visão que um homem tem de Deus determina a sua história e determina também a sua eternidade. Eu não sei se você concorda comigo, mas a forma como enxergamos uma pessoa, ela repercute na maneira como nós nos relacionamos com aquela pessoa. Eu estava contando aqui pela manhã mais uma do meu pai. Meu pai tem 89 anos e ele prega o evangelho até para a poste. Eu já falei muitas vezes sobre isso. Me impressiona a liberdade que ele tem de pregar a palavra de Deus para as pessoas. De vez em quando, já nessa idade, ele precisa ir a um hospital, fazer algum tipo de tratamento ou de procedimento. E sempre quando ele vai, eu penso: deve ter gente lá precisando ouvir o evangelho. Porque ele vai pregar para todo mundo. Ele vai pregar
para a funcionária da limpeza do hospital, ele vai pregar para a enfermeira e ele vai pregar também para o doutor, sem nenhuma timidez e usando os mesmos argumentos. Um dia, ele estava vindo do norte do Brasil para cá, entrou no avião lá em Belém do Pará. Estava fazendo um voo para Brasília e uma senhora muito apessoada se sentou ao seu lado. Não demorou muito, meu velho puxou conversa. E quando ele puxa conversa, com certeza a conversa vai desembocar na pregação do Evangelho. Então ele começou a pregar o Evangelho para aquela senhora. E ela gostou e deu corda, ele fez perguntas e ele foi falando e falando e falando e falando. E as 2 horas e pouco de voo passaram assim rapidamente. Quando finalmente o avião pousou em Brasília, aquela mulher agradeceu, disse: olha, muito obrigado por me dizer as coisas que o Senhor me disse. Eu nunca tinha ouvido algumas dessas coisas. E ela abriu a sua bolsa, pegou um cartão, entregou para ele e se foi. Ele colocou o cartão no bolso e quando chegou ao seu destino, pegou aquele cartão, estava escrito: fulana de tal, senadora da República. Bem, se tratando do meu pai, se ele soubesse desde o início do voo que era uma senadora da República, não mudaria em nada, ele falaria do mesmo jeito. Mas se fosse eu, com certeza me sentiria um pouco mais intimidado, escolheria mais as palavras e talvez nem diria para ela que ela estava perdida e indo para o inferno, como ele sempre diz para as pessoas. É só para ilustrar como a forma como enxergamos alguém muda a nossa atitude em relação àquela pessoa. E funciona também em relação a Deus. Você precisa ver Deus como Ele é. Porque muitas pessoas têm uma visão parcial e outras têm uma visão distorcida do Senhor. Não foi jogando conversa fora que Jesus certa vez perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Em outras palavras, o que as pessoas falam de mim? Não, Jesus não estava carente, precisando de um pouco de elogio. Ele queria realmente saber se as pessoas que sempre estavam abarrotando os lugares por onde ele passava estavam tendo uma visão clara. E os discípulos começaram a responder, dizendo: uns acham que tu és um profeta, outros acham que tu és Elias que voltou, João Batista que ressuscitou. Eu imagino que Jesus deve ter ficado um pouco desapontado, percebendo que muita gente, embora estivesse na sua presença, não compreendia quem realmente ele era. Não tinha uma visão clara. A visão clara estava no coração de Pedro, quando ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Enxergar Deus como Ele é determina como você vai viver. Nós podemos ter 2 pessoas no mesmo ambiente, um culto como esse. Você pode ter uma pessoa que durante o louvor, ela está completamente envolvida, ela é expressiva, ela levanta as suas mãos, ela faz tudo o que pode para manifestar a sua adoração. E ao lado dela, alguém que está disperso, mais preocupado em visitar as notificações do seu celular, em saber se recebeu alguma mensagem de WhatsApp, e você pergunta: mas o que está acontecendo? Essas 2 pessoas vieram para o mesmo culto, mas elas têm atitudes diferentes. Nós temos aqui gente que, quando sai de casa no domingo, se prepara para um encontro com Deus. Por isso procura chegar até mesmo antes da hora, porque afinal de contas vai estar diante do Senhor. E há outros que, não por acidente, mas por rotina, chegam 15 minutos atrasados. E o que é de diferente entre essas pessoas? A visão que tem de Deus. Um enxerga Deus, provavelmente, bem próximo do que Ele é.
um Deus que merece a nossa reverência, um Deus que merece as nossas expressões, um Deus que merece 100% da nossa atenção quando nós o estamos buscando. E o outro, bem, talvez o outro não enxergue Deus como Ele é. Enxergue apenas como uma rotina de domingo, como um elemento da religião, como uma ideia que está aí e é muito boa. Porque a verdade é que quem enxerga Deus como Ele é, reage a Deus como deve reagir. É por isso que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 18, as seguintes palavras: mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O que Paulo está dizendo é que nós deveríamos estar sempre olhando para a glória de Deus e sendo transformados pelo impacto que essa visão traz nas nossas vidas. Porque, como disse alguém, você se torna parecido com aquilo que você admira. Você se torna parecido com aquilo que você adora. John Stott, que é um dos pregadores e pensadores cristãos mais celebrados da nossa história, ele escreveu certa vez: nossa visão de Deus determina tudo. Determina a nossa teologia, determina a nossa adoração, determina a nossa moralidade, determina o nosso destino. Meu irmão, você precisa ver Deus como Ele é. É por isso que a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Embora Ele seja o Deus invisível, Ele pode ser visto na palavra. E Ele pode ser visto nas experiências de fé que você mantém com Ele. Que Deus foi esse que Isaías viu e que mudou a sua vida? Que Deus foi esse que causou um impacto no coração desse homem ao ponto dele deixar uma postura sombria, pessimista, culpada, e ele sair dali entusiasmado por fazer a obra de Deus, dizendo: Senhor, conta comigo? Bem, quando nós lemos o texto, nós podemos ter uma visão de Deus como Ele é. Em primeiro lugar, Ele é um Deus que existe para governar. Aliás, existir é uma palavra muito pobre para definir Deus. Ele é. Ele não foi criado, Ele subsiste eternamente. Agora, está no próprio caráter dele o governo. Isaías começa contando a sua experiência dizendo: eu vi o Senhor como? Assentado sobre um alto e sublime trono. Há duas expressões aqui que enfatizam esse Deus que governa. A primeira delas é: eu vi o Senhor. Ele não é apenas o criador de tudo, Ele é o dono de tudo, Ele é o amo de tudo e de todos. Mas Isaías diz que Ele também está sentado num trono alto e maravilhoso. Um trono alto e sublime. Eu diria, o trono mais elevado que existe sobre todo principado e potestade e poder que se nomeie entre os homens. E queridos, falando assim pode parecer um pouco poético, romântico, mas o aspecto mais decisivo da revelação de Deus na vida de um ser humano como eu e você é o seu senhorio. Se nós não entendermos, se nós não enxergarmos o senhorio de Cristo, nós não vamos entender absolutamente nada mais. É a partir daqui que tudo começa.
Quando nós vemos um Deus que governa, um Deus cujo reino está estabelecido para sempre, é um reino sempiterno. Quando nós somos impactados pela verdade de que todas as coisas, eu não disse algumas coisas, eu não disse as grandes coisas, todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor. Quando eu digo que Deus reina sobre tudo, não é que a sua vontade está sendo feita em tudo, porque esse Deus não é um tirano. Ele é um Deus que ama a liberdade. Há muitas discussões ideológicas nos nossos dias, e uma delas é sobre liberdade. Pois bem, você que é um crente, você precisa amar a liberdade, porque o seu Deus ama a liberdade. Aliás, diz a Bíblia que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então ele deu livre arbítrio aos homens, e os homens fazem da sua vida o que querem, ainda que tenham sido advertidos sobre as consequências. Deus disse: eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a vida para que vocês vivam, mas vocês têm escolha. Se quiser escolher a morte, escolha. E a humanidade, de uma forma geral, escolheu a maldição e a morte. Mas ainda assim, com o mundo caótico por causa do nosso pecado, Deus mantém as coisas sob controle. Porque se Ele não mantivesse as coisas sob controle, nós não estaríamos aqui. Porque tudo que Satanás quer é destruir a criação de Deus, e em especial nós que somos a coroa da sua criação. Satanás, disse Jesus, é como um ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Então, se ele pudesse fazer o que ele quer, não estaríamos mais aqui. Porém, o nosso Deus controla todas as coisas. E eu vou além, Ele faz com que todas as coisas, mesmo aquelas que parecem más, cooperem juntamente para o bem daqueles que o amam. Tem alguém que ama o Senhor aqui nessa noite? Então calma, porque Deus vai dar um jeito de fazer com que até mesmo as suas perdas e perrengues se tornem algo que lhe faça abençoado. Então, quando Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, ele tem uma ideia de um Deus que controla tudo. Mas isso tem também uma repercussão pessoal, e talvez ela seja mais importante. Ele é um Deus, escute isso, que não aceita qualquer outro lugar na nossa vida que não o de Senhor. Ele é Senhor. Parece que eu não estou falando nenhuma novidade, não é? Mas você deveria tremer diante dessa verdade. Porque quando dizemos que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus é Senhor das nossas vidas, nós estamos dizendo que o que vale para nós é a sua vontade. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso amo. Irmãos, não faz sentido você ter um Salvador sem que Ele se torne o seu Senhor. Porque desde o Éden, você se lembra do Éden? Quem se lembra do Éden? Nossa, vocês são antigos, hein? Meu Deus do céu! Não, claro, você se lembra do Éden porque você já leu na sua Bíblia, não é? Lá no Éden, os pais da nossa humanidade, Adão e Eva, resolveram virar as costas para o Senhor, resolveram usar da liberdade que tinham para rejeitar o senhorio de Deus, e por isso eles morreram. Deus havia avisado: não façam o que eu proibi que vocês fizessem, porque no dia em que vocês comerem da árvore que está no meio do jardim, certamente vocês morrerão. Talvez alguém diga: foi uma pegadinha, pastor, porque Adão e Eva comeram do fruto proibido e não morreram no mesmo dia, eles viveram ainda muito tempo. Eu quero dizer para vocês que sim, eles morreram.
Eles morreram espiritualmente. Porque ao se rebelarem contra Deus, eles foram desconectados da fonte da vida. Eles rejeitaram o senhorio de Deus, quiseram mandar em si próprios, e por conta disso eles foram expulsos do jardim. E o acesso à árvore da vida foi bloqueado. Eles morreram espiritualmente. Aliás, como a Bíblia diz que todos os homens morreram, estão mortos em seus delitos e pecados. Mas então Deus, nos vendo assim perdidos, enviou seu Filho, e nós celebramos nessa noite a morte de Jesus. Que religião é essa que celebra a morte? Mas nós temos que celebrar a morte de Jesus. A única morte que celebramos é a dele. Porque na sua morte ele pagou o preço pelos nossos pecados e nos abriu um novo e vivo caminho para a presença de Deus. Mas a conversão, quando você recebe Jesus Cristo como seu Salvador, é nada mais do que a oportunidade de voltar ao lugar que Adão perdeu. E Adão perdeu o senhorio de Deus. Então, quando você recebe a Cristo como Senhor, você também precisa recebê-lo como Salvador, você precisa recebê-lo como seu Senhor. Está dando para entender, irmãos? Eu sei que isso é um pouco doutrinário, mas você precisa desses óculos para enxergar Deus. Ele é Senhor. Amém? Há um teólogo puritano inglês chamado Stephen Charnock. Ele disse certa vez: o trono de Deus não é apenas um símbolo de honra, mas de domínio. Ele reina com autoridade absoluta e justiça perfeita. Diga amém. Você precisa permitir que isso repercuta na sua vida. Foi por isso que Jesus disse: se você quiser me seguir, você precisa primeiro morrer. Morrer para si mesmo. Não é morrer, dar um tiro na cabeça. É morrer para si mesmo. Não é reencarnar. É morrer para si mesmo. Você precisa desocupar o trono, porque o Deus que tem direito sobre a sua vida quer assentar aí. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Amém? Outro pensador, Herman Bavinck, ele disse: o senhorio de Deus não é tirania, mas o fundamento de toda ordem, justiça e paz na criação. Nós vivemos num mundo bagunçado porque a maioria das pessoas que estão nesse mundo não se colocam debaixo do senhorio de Deus, não se submetem a Ele. Se todos os homens se submetessem a Deus, a Cristo, que é Deus encarnado, nós teríamos uma terra perfeita. Aliás, nós teremos uma terra perfeita, porque aquele que vem virá, e todo olho o verá, e todos os homens se curvarão diante dele e reconhecerão que ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, no linguajar profético, haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Você tem essa visão de Deus? O Deus a quem você adora é o Senhor. No Salmo 103, versículo 19, está escrito: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Sobre tudo. Agora, falando mais particularmente de nós, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 14, verso 9: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de vivos como de mortos. Então está reforçando aquilo
que eu falei agora há pouco. Não faz sentido ter um Salvador se ele não se torna o amo, o dono absoluto da sua vida. Foi precisamente para isso que Jesus morreu e ressuscitou. Não apenas para ser o nosso Salvador, mas para ser o Senhor, tanto de mortos como de vivos. E como muita gente não tem essa visão, mesmo estando na igreja, continua governando a si mesma, Jesus mostra a sua perplexidade. Certa vez, cercado de muita gente, certamente, Jesus fez a seguinte pergunta, desconcertante pergunta. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Não faz nenhum sentido você dizer que Deus é Senhor na sua vida se você anda pelos seus próprios caminhos, se você não o obedece. Bem, eu estou vendo aquele relógio. Será que ele está disparado, João? Botaram ali um cronógrafo ao invés de um relógio? Porque eu estou falando apenas do senhorio de Cristo. E eu tenho certeza que eu não desperdicei nenhuma palavra e nenhum argumento. Você precisa vê-lo assentado no alto e sublime trono. Mas o Deus que transformou a vida de Isaías ao se revelar é também um Deus que preenche todos os espaços. Isaías diz que viu o Senhor assentado sobre o trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. Escuta aqui, o Deus capaz de transformar as nossas vidas e dar sentido a elas não é um Deus acessório, não é um penduricalho religioso que você coloca num departamento da sua vida, não é um Deus que você assume no domingo, não é um Deus que se confina no espaço daquilo que você chama de religião. Infelizmente, muitos servem a um Deus, mas não permite que esse Deus encha todo o templo com as abas do seu manto. São pessoas, são cristãos que departamentalizam a vida. Então eles dizem, isso aqui é religião. Hoje eu estou prestando um culto. Deus está aqui. É domingo, o dia do Senhor. Mas amanhã eles estarão no seu trabalho, nas suas empresas. E eles acham que as suas empresas não têm nada a ver com Deus. Lá eles usam um outro tipo de perspectiva e até de valores. Eles não viram o Senhor como Ele é. Na minha vida, Deus está no domingo. Mas na minha vida, Deus está na segunda e na terça, e na quarta, e na quinta, e na sexta, e também no sábado. Tudo na minha vida, porque eu tive essa visão desde a minha juventude. Eu vi que as abas de suas vestes são grandes o suficiente para preencher tudo. Então eu decidi que Deus estaria no meu casamento. Eu decidi que Deus estaria na criação dos meus filhos. Eu decidi que a minha empresa, eu sou um pastor, ok? Eu sou antes de tudo um pastor. Eu sou acima de tudo chamado para ser pastor. Mas eu tenho uma empresa. Ela me dá recursos para algumas coisas que eu desfruto na vida. Mas a minha empresa pertence ao reino de Deus. As abas do Senhor estão enchendo aquele lugar. A maneira como nós fazemos negócios, quem eu coloco lá para administrar é temente ao Senhor e entende que aquilo também é um elemento que está debaixo do senhorio de Cristo e, portanto, precisa manifestar os valores do céu.
A não ser que você veja um Deus que enche tudo, você vai ser só um religioso. Deus será apenas uma desculpa, como eu disse, um acessório, um penduricalho na sua vida. É um Deus falso esse, porque o verdadeiro Deus não se presta a isso. Ele se manifestou para dar sentido a tudo o que nós tocamos, irmãos. Tem alguém me entendendo? Não há nenhuma dimensão da nossa existência que Ele não queira penetrar, preencher e dar sentido. Você é um jovem solteiro? No dia em que você se engraçar com uma moça e começar um relacionamento com ela, saiba que desde o primeiro dia, Deus quer colocar as abas das suas vestes entre vocês. E se você for alguém que tem visão de Deus, você vai manter esse relacionamento em santidade e pureza por causa da presença de Deus que está nele. Tem alguém entendendo? Não. Em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo fala sobre isso. No versículo 22, ele escreveu: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Está falando de Cristo. Então veja, nesse primeiro versículo ele está falando de um Senhor, de alguém que governa. Dá para perceber? Alguém que coloca todas as coisas debaixo dos seus pés e que foi levantado para ser cabeça. Mas no próximo versículo ele fala o seguinte: a qual a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você sabe que às vezes eu fico preocupado, porque eu me esforço para transmitir aquilo que está no meu coração, e eu não tenho certeza se você está entendendo na profundidade que eu gostaria que você entendesse. Mas o que eu quero dizer é que se você enxergar Deus como Ele realmente é, você não vai fazer reservas, e na verdade você vai encontrar a sua completude nele. Uns dias atrás, eu tomei um grande prejuízo nos negócios. Grande parte do meu capital foi perdido. E como eu sou gente, num primeiro momento, numa primeira noite, eu fiquei um pouco angustiado, preocupado. Eu tinha planos não imediatos, mas para minha velhice, que ainda não chegou, tá, irmãos? Com aquele dinheiro. Mas naquela noite, depois de deixar os pensamentos tirarem um pouco meu sono, eu dormi. E no dia seguinte, eu acordei em paz. Mesmo tendo perdido tanto dinheiro, eu acordei em paz. Sabe por quê? Cristo me basta. Jesus Cristo é tudo para mim. Se tiver dinheiro, bem. Se não tiver, tenho Jesus Cristo. Eu estou te dando um exemplo pessoal do que significa ver Deus como aquele que enche todas as coisas. Porque vejam, irmãos, todas as coisas na nossa vida estão em risco, são vulneráveis. Você preza e confia na sua saúde. Eu espero que não aconteça, mas você pode perder a sua saúde numa queda, numa enfermidade, num acidente. Você se gaba de ter um casamento abençoado como eu. Ele não é invulnerável.
Não há nada invulnerável, não há nada na nossa vida que nós não possamos perder. E muitas pessoas, quando perdem o ente querido, o dinheiro, a reputação, entram em desespero, perdem o sentido da vida, porque estão vazias. Mas aqueles que têm um Deus que enche o templo, aqueles que encontram em Deus a sua suficiência, ainda que percam todas as coisas, terão tudo, porque eles têm o seu prazer no Senhor. Não é uma teoria, eu tenho vivido assim. Você já deve ter ouvido as palavras dos Salmos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É incrível, nós temos na nossa geração um problema de educação mesmo, de ensino. As pessoas leem e não fazem boa interpretação dos textos. Muita gente tem dificuldade de entender o que está lendo. E muita gente lê esse texto e entende: agrade ao Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Como se fosse uma barganha. Você agrada a Deus e Ele te dá o que você quer. Não é isso que o texto está falando. Não é sobre agradar a Deus. É sobre se agradar de Deus. Agrada-te do Senhor. Esteja satisfeito com o Senhor. Permita que o Senhor encha todas as suas expectativas. E eu parafrasearia, se eu estivesse escrevendo esse salmo, eu diria: se você se agrada do Senhor e ainda lhe sobrar algum outro desejo, Ele o satisfará, porque Ele saberá que aquilo nunca ocupará o seu lugar na sua vida. Você é um templo. Você é um templo. É o que diz a palavra. 1 Coríntios 3,16, por exemplo: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então permita que Deus estenda as abas de suas vestes sobre tudo o que você tem e é. Isso vai dar sentido para muita coisa que não tem sentido ainda. Em terceiro lugar, queridos, e muito importante, você precisa enxergar Deus como Ele é. E Ele é santíssimo. Isaías, vendo o Senhor no trono, ficou impactado porque havia seres celestiais, serafins, que estavam por cima do trono e que não paravam de falar, de clamar uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esses seres estão desde que existem e por toda a eternidade estarão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E às vezes a gente, tentando entender o céu com a mente da terra, fica pensando: deve ser um pouco monótono, não é? Alguém que passa uma eternidade falando a mesma coisa. Pobres serafins. Pobre de você que pensa isso. Porque esses serafins não estão proclamando a santidade de Deus, porque esse foi um encargo imposto sobre eles, mas é a reação de impacto e admiração, como eles veem Deus o tempo todo, sem filtros. A única reação que eles têm é dizer: Santo, Santo, Santo,
santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. E a eternidade não será suficiente para proclamar toda a santidade que há em Deus. A W. Tozer, pastor e escritor evangélico norte-americano, ele disse: a santidade de Deus é a parte mais reluzente de sua essência. Sem ela, ele não seria Deus. Você precisa ter uma visão da santidade de Deus. A palavra santo significa literalmente separado, que não se mistura com o mal, com o pecado, que é refratário, que rechaça, que rejeita, que odeia tudo que é iniquidade. Esse é o nosso Deus. E meus irmãos, a sua santidade é ao mesmo tempo majestosa, linda e assustadora. Foi isso que um salmista escreveu no Salmo 96, versículo 9. Ele diz: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Você consegue enxergar os dois conceitos? Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Deus, nele não há nem sombra de variação. Ele é o Pai das luzes. Ele é aquele Deus que se veste com vestes alvíssimas, de um branco que não se conhece na terra. E justamente por isso, diante dele nós devemos tremer. É por não terem uma visão da santidade de Deus que muitos pregadores e teólogos dos nossos dias estão espalhando uma mentira no meio da igreja, chamada por aqueles que os combatem como hipergraça. A hipergraça é um exagero na visão da graça. A hipergraça diz: ei, Deus te ama. Deus te ama tanto que Ele não se importa com o que você faz. Na verdade, Ele se importou um dia, mas Jesus morreu. Então hoje, quando você peca, não precisa se arrepender, não precisa confessar, não precisa se constranger, porque Deus lhe ama e Ele já pagou o preço pelo seu perdão. Parece verdade, mas é uma mentira nociva, porque parte de um exagero sobre o amor e de uma ignorância total sobre a santidade de Deus. Deus é santo, meu irmão. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, aquele que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura enganosamente. Deus é santo. E a única resposta que você pode dar a essa santidade é o temor, é buscar se tornar como Ele é. Mas pastor, eu não tenho como me tornar santo como Deus é. Eu também não tenho, meu irmão. As minhas obras de justiça não são suficientes para me apropriar dele. Mas quando eu contemplo a beleza da sua santidade e tremo diante dela, eu sou influenciado pela santidade, e a graça se revela. Escute aqui, a graça se revela não apenas no perdão dos meus pecados, mas a graça se revela na santidade de Deus influenciando a minha vida. Eu acho que era sobre isso que Pedro estava falando quando escreveu na sua primeira carta,
capítulo 1, versículos 13 a 16. Eu quero toda a sua atenção para esse texto. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões, aos desejos que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Se você quer que eu resuma as minhas últimas palavras numa frase, não brinque com Deus. Não brinque com Deus, Ele é santo. Eu achei muito interessante o que um outro pensador chamado R.C. Sproul, o que ele disse é uma verdade. Ele disse: o único atributo de Deus repetido 3 vezes em sequência nas Escrituras não é amor, 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 ou misericórdia, 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 mas santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Será que você pode, com muita reverência, admiração e tremor no seu coração, levantar as suas mãos agora e dizer: santo, santo, santo é o Senhor. Trema diante dele toda a terra. Eu gostaria de ter muito tempo para falar de coisas maravilhosas que estão nesse texto, mas eu quero falar de uma última, que é muito importante. Quem é o Deus que mudou a vida de Isaías ao ser percebido, visto? Surpreendentemente, irmãos, Ele é um Deus cujo coração está voltado para a terra. Sendo tão poderoso, assentado no trono, sendo tão santo, sendo tão grande, ao ponto de encher todas as coisas e de que o universo não seja suficiente para contê-lo. Apesar de tudo isso, Ele tem um coração voltado para esse minúsculo planeta chamado Terra. É mais do que isso. Ele tem um coração voltado para você. Você e eu, tão pequenos, tão pecadores. Esse Deus enorme, santíssimo, todo-poderoso, Senhor, Ele se preocupa comigo. Por que eu estou dizendo isso? Na experiência de Isaías, ele estava se queixando e dizendo: eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. E ele ouve a voz que vem do céu dizendo: toda a terra está cheia da glória do Senhor. Isaías, você não está vendo tudo. Você está vendo o pecado, você está vendo a culpa dos homens. Mas escute aqui: toda a terra está cheia da glória do Senhor. Deus não habita só no céu, Deus habita na terra. Mas vai além, porque logo na sequência, depois de ter o seu pecado purificado, Isaías se aproxima de Deus e ouve a sua voz.
E no versículo 8, ele escuta uma conversa da Trindade. A quem enviarei? Quem irá por nós? Imaginem, meus irmãos, um Deus tão grande, lá no trono do universo, perguntando a si mesmo: a quem enviarei? Quem irá por nós? Irá aonde? Irá a quem? Aos homens. Ele me ama. Ele me ama. E isso é poderoso demais. Mesmo sendo santo, Ele me ama. Eu queria que isso repercutisse no seu coração. Ele ama você. No Salmos 8, alguém se perdeu nesse pensamento. Salmos 8, versículos 4 e 5. Que é o homem mortal, para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Essa é a pergunta. Quem somos nós para sermos lembrados por um Deus tão excelso? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Na versão personalista desse texto: quem é o Danilo, Senhor, para que dele te lembres? Contudo, em teu amor, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Enquanto você fica em pé e os músicos assumem o seu lugar, eu quero ler o último texto bíblico dessa noite. Será que enquanto eu falo, você está tendo uma visão de Deus? Será que você está sendo ajudado a ver Deus como Ele é nessa noite? Leia comigo 1 João capítulo 4, versículos 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós, em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos meus pecados, pelos nossos pecados.